A tecnologia deixou os pisos mais resistentes aos ruídos e às temperaturas extremas. Não basta fazer parte da decoração, é preciso ser eficiente. Hoje o mercado de pisos, a gente conta bastante com a tecnologia, né? Os produtos, a maioria dos produtos hoje já tem uma tecnologia empregada que dá mais resistência, mais facilidade na manutenção. A gente tem produtos hoje, por exemplo, como a madeira, que era um produto bem tradicional antigamente, um produto que precisava de manutenção, ela vinha bruta, tinha que fazer uma lixação, enfim. Hoje em dia a gente já tem esse mesmo material, a madeira nobre, num produto que ele já vem pronto de fábrica para ser utilizado. Ele é um produto que tem muita resistência ao trânsito e a beleza de um produto natural. A gente tem algumas inovações, como os pisos em PVC, a gente chama de LVT, que é um termo técnico para esses pisos que são lâminas de PVC que imitam pisos de madeira. Então é um piso que ele tem bastante resistência ao trânsito, pode ser usado tanto em área comercial como residencial. Existem os pisos laminados, que eles são os pisos de substrato de madeira, né? São colocados flutuantes. Ele é um piso sintético, a superfície que tu enxergas não é uma madeira natural, porém ele tem o substrato de madeira. Então a gente tem uma variedade enorme de padrões, desde o branco até o preto, e nisso tem mais de 60 tonalidades, onde tu consegue te adequar muito a qualquer tipo de decoração. E hoje ele tem um valor muito mais econômico do que um piso de madeira natural. Falando em ambientes residenciais, na parte íntima, que é a parte onde a gente tem que ter um conforto maior, é muito utilizado o carpete, né? Hoje a gente tem carpetes também de alta tecnologia. A gente trabalha hoje quase que 100% com carpetes de fibra sintética. Normalmente eles são anti-manchas, que a gente chama, e eles são também anti-alérgicos. A maioria dos pisos eles podem ter outro tipo de uso. Então normalmente a gente pode dar um segmento na parede ou no forro de gesso. Alguns produtos a gente usa em revestimentos de móveis. Numa situação onde tu precisa uma acústica melhor, o carpete ele pode fazer um revestimento na parede. É muito comum que se misture os revestimentos. A gente pode ter num dormitório uma mistura de carpete com piso de madeira ou carpete com porcelanato. O piso, eu sempre falo para os clientes que ele é uma escolha muito importante, porque não é um produto que tu consegue substituir com muita facilidade. O valor, ele tem que ser bem investido, então a gente sempre busca o custo-benefício. A gente tem produtos a partir de R$ 53,00 até carpetes de R$ 1.200 na loja. Então existe produto para se adequar a todos os públicos. Acho que ele determina bastante o visual do ambiente, porque ele pode aquecer um ambiente. Por exemplo, aqui a gente tem um ambiente todo branco, onde o piso sobe uma parede, então ele te dá um aconchego maior, né? Ou ele pode ajudar a clarear um ambiente. São várias coisas que determinam o tamanho das peças, a tonalidade da escolha. Então ele pode ser bem importante no projeto final.
A nossa entrevista de hoje é sobre um projeto muito legal criado por uma designer e um publicitário e que propõe mudanças nas cidades para uma melhor convivência e vivência dos espaços urbanos a partir de soluções criadas pelos próprios moradores. O publicitário Gabriel Gomes e a designer Evelise Luz criaram uma plataforma digital chamada Múrmura, que através de financiamento coletivo coloca em prática boas ideias. Por isso eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com a designer Evelise Luz. Tudo bem, Evelise? Bem-vinda. Obrigada. Eu queria te pedir para a gente começar explicando um pouquinho para os nossos telespectadores como é que surgiu a ideia dessa plataforma. Bom, a ideia surgiu da necessidade que a gente via em ser um agente de mudança, né? Então, tem muita gente incomodada com os problemas da cidade e às vezes se sente incapaz de fazer algo para realmente mudar a sua realidade, mudar o seu bairro, né? A sua rua. Então, a gente surgiu dessa inquietação, assim, de como ter um espaço onde a gente pudesse ter ideias e fazer essas ideias acontecerem. Foi muito dessa necessidade de mudança. Uhum. E no caso, essa plataforma funcionaria como um meio de produzir essas mudanças, colocar em prática. Isso. E como fazer para que não vire apenas um espaço de ideias, para que essas ideias realmente aconteçam na prática, Evelise? O principal ponto é engajar a comunidade que está fazendo parte do projeto e principalmente o autor da melhor ideia, né? Transformar ele no agente de mudanças. A gente tem hoje uma rede de patronos, que são as pessoas que financiam os projetos, que doam mensalmente, com qualquer tipo de apoio de R$1 até R$100, o valor que queira. E esses apoios vão direto para as ideias, servem como uma premiação para as melhores ideias. Quando a melhor ideia é selecionada, a gente dá todo o poder para o autor da ideia, para ele botar essa ideia na rua através do nosso auxílio de planejamento, de organização. Então, é a segurança de que, eu tive uma ideia, criei um projeto, mas eu não estou sozinha, né? Então, existe toda uma Sim, porque às vezes a pessoa tem uma boa ideia e não sabe nem por onde começar. Exatamente. Então, a gente tem toda essa estrutura por trás que vai te dar todo o auxílio de planejamento e mentoria para fazer essa ideia acontecer de verdade com a premiação que tu vai receber em dinheiro. Bom, mas colocou na internet, pode acontecer em qualquer lugar, né? Sim. O Múrmura, ele é dedicado a projetos em todo o Brasil? Sim, ele é dedicado a projetos em qualquer lugar do mundo, na realidade. Do mundo. A partir do ponto que a gente faz acontecer a primeira ideia, a gente gera um arquivo que serve como um guia para que tu possa replicar essa ideia no lugar onde tu mora. Então, não necessariamente eu preciso que essa ideia aconteça só em Porto Alegre. Então, ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo onde qualquer pessoa esteja e tenha acesso à plataforma e visualize esse arquivo. E essas ideias estão relacionadas a quê? Dá um exemplo para a gente prático de uma ideia que poderia ser posta em prática num bairro ou numa cidade. Bom, então uma ideia que vai acontecer agora no dia 18 de outubro vai ser o Parklet itinerante. Que era o desafio dessa ideia era como dar mais espaço às pessoas e menos aos carros. Então, a gente tem as ruas que são tomadas por carros estacionados e a gente queria encontrar uma ideia que pudesse dar mais espaço para as pessoas nas ruas, né? Cidades feitas para pessoas. Então, o autor da ideia foi o Parklet itinerante, que é uma espécie de vaga viva. A gente pega o espaço de uma vaga de carro e ocupa aquele espaço para que as pessoas possam interagir. Então, pode ter um chimarródromo ali, pode ter espaço para deixar bicicleta, banquinhos de parque, montar toda uma estrutura para que as pessoas possam ir ali conviver e etc, né? Ter uma troca ali. Isso durante um dia? Isso. E essas ideias podem estar relacionadas a, por exemplo, lixo, a aproveitamento do espaço, convivência? Todo tipo de ideia que esteja relacionada a uma melhor convivência na cidade, né? Então, hoje o desafio que está no ar na plataforma é como ter ruas mais limpas na cidade. Então, a gente está recebendo todo tipo de ideia, né? Uma ideia que a gente recebeu essa semana que me chamou bastante atenção foi duas, na realidade. Uma foi o Jukebox, que é elaborar uma espécie de lixeira que quando tu coloca o lixo, toca uma música ou tem alguma intervenção musical para que estimule as pessoas a botar o lixo no lixo. E outra foi criar um aplicativo que através do GPS do caminhão de lixo, tu fique sabendo quando que o caminhão está passando na tua rua para te poder descer com o lixo. Nossa, e deixar acessível. Essa ideia é muito boa. Então tá aparecendo bastante coisa bacana assim nesse sentido, né? Então, para informar a população sobre essa questão do lixo, chamar atenção para isso, né? E como é que funciona exatamente, assim, cada etapa disso? Quer dizer,
o Múrmura lança um desafio. Tu me falasse que agora é o desafio da limpeza, isso? De ruas mais limpas. Isso. Aí aquele desafio fica quanto tempo no site? Ele fica mais ou menos em torno de um mês. Então, hoje a gente lançou um pouquinho... Foi logo no começo do mês de setembro, a gente lançou esse desafio do Ruas Mais Limpas, e ele vai até 30 de setembro. E aí a gente tem mais ou menos umas 2 semanas para os patronos conseguirem olhar todas as ideias que foram enviadas e conseguir fazer a sua votação, né? Votar na melhor ideia que deve receber a premiação em dinheiro. Então, durante um mês, as pessoas ficam enviando ideias. Isso. Para enviar ideias não precisa pagar nada, né? Só enviar sugestões. E as ideias enviadas serão escolhidas pelos patronos, que são as pessoas que pagam, que financiam o projeto. Isso. E a gente ainda tem um espaço na plataforma que a gente, através dos comentários do Facebook, a gente consegue proporcionar que os autores das ideias e a própria comunidade consiga melhorar essa ideia. Então, elas comentam e trocam informações e dão o seu like. Então, a partir dali, a gente já tira uma febre, mais ou menos, de quais estão sendo as melhores ideias através da interação da comunidade com a plataforma. Né? Hoje a gente está conhecendo a plataforma digital Múrmura, esse projeto bem interessante. Daqui a pouquinho a gente segue conversando com a Evelise Luz sobre esse projeto. Agora a gente vai para o intervalo.